Seguinte, o vídeo de hoje tá diferente. Não tem nem roteiro, mas eu quero bater um papo com você enquanto eu faço minhas unhas. Pelo menos tento fazer minhas unhas. Eu só tinha certeza de uma coisa sobre o vídeo de hoje. Ele vai ter o título O Mito de Dar Conta de Tudo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, enquanto eu tô na função aqui de fazer outras coisas e tentar dar conta de alguma coisa. Sabe de uma coisa? Eu recebo muitas perguntas e muitos comentários de pessoas que me conhecem mais de perto, pessoas que só me conhecem online. E quando elas veem tudo que eu faço, as funções da minha vida e etc., normalmente elas se espantam um pouco, falam assim, cara, como que você dá conta de tudo? Como que você dá conta de tudo isso que você tá fazendo? E a verdade, eu lembro até de um meme bem engraçado que, com essa pergunta, que fala assim, é simples, eu faço meia boca tudo que eu tô fazendo. Brincadeiras à parte. Vocês sabem, vocês que me acompanham por aqui, o quanto a excelência é algo importante pra mim, é um valor na minha vida. A excelência é um valor bem importante na minha vida, é algo que eu tento nortear, que eu realmente coloco como um norteador em tudo que eu faço. Se eu consigo ser excelente em tudo que eu faço, não. Mas eu sei que eu tô sempre tentando, eu sei que eu tô sempre dando o meu melhor pra buscar a excelência. E às vezes o que é o excelente pra mim ainda não é o excelente suficientemente, por assim dizer. E eu continuo me aprimorando, enfim, investindo e trabalhando pra isso. A parada é a seguinte, ainda assim, por a gente tentar ser excelente, por a gente fazer as coisas de forma excelente, nem sempre a gente é bem sucedido. E o que significa fazer as coisas de forma excelente e fazer um tantão de coisas ao mesmo tempo? Será que a gente consegue, de fato, atingir as expectativas? Será que a gente consegue, de fato, equilibrar todos os pratinhos no ar ao mesmo tempo, sem deixar nenhum cair? E se você me acompanha por um pouquinho de tempo, você com certeza já me ouviu falando sobre a expectativa frustrada de não deixar nenhum prato cair. Os pratos vão cair. Você tem que saber qual prato você vai deixar cair primeiro e por quanto tempo. Então não significa, quando eu falo isso de uma forma displicente, de tipo, dane-se, deixa as coisas quebrarem e whatever, não importa. Não é sobre isso. O que eu tenho a plena convicção é, eu sei que tudo que eu tô fazendo, eu tenho que estar fazendo essas coisas nesse momento da minha vida. Não significa que eu vou estar fazendo o resto da minha vida e que sempre vai ser uma rotina tão intensa ou, enfim, com tanta diversidade de funções e demandas. Na verdade, eu acho que as coisas, elas normalmente vão até aumentar, né? Depois vem filho, depois vem, sei lá, mais filho, depois vem a idade, que vai trazendo algumas complexidades, depois mudanças, enfim. Então eu acho que sempre a coisa, ela fica mais complexa. Mas eu acho que a gente vai desenvolvendo algumas habilidades no meio do caminho, de facilidade mesmo, de coisas que antes eu demorava horas pra fazer, hoje eu faço de uma forma muito mais simplificada. Inclusive esse vídeo é um pouco sobre isso, é uma tentativa minha de simplificar um pouco mais as coisas, sabe? Normalmente quando eu vou gravar pro YouTube, eu fico pelo menos uma semana inteira produzindo os roteiros, pesquisando, enfim, me desdobrando em mil pra trazer um conteúdo que eu acredite, que eu gostaria de consumir de outras pessoas. Porque eu sei que o seu tempo, ele é escasso, o meu tempo é escasso, então se eu vou fazer algo, eu gostaria que valesse a pena. E gostaria que a pessoa, você que tá aí me assistindo ou me escutando nesse podcast, nem sei se isso vai pro podcast mesmo, mas que você saísse desse conteúdo e falasse, pô, tirei alguma coisa desse conteúdo, me beneficiei dele de alguma forma. Então, eu tomo bastante tempo para criar esses conteúdos, né? Depois tem toda a função de me arrumar, de iluminação, de câmera. Por exemplo, o vídeo de hoje tá sendo no celular mesmo e é isso que tá rolando e vamos que vamos. Então eu quis simplificar um pouco mais a parada porque eu sabia que eu não ia ter condições hoje de fazer como eu normalmente gosto e consigo fazer, né? Enfim,
dado isso, que as coisas elas vão ficando mais complexas, mas a gente ao mesmo tempo vai tendo mais facilidade no meio do caminho, a gente vai desenvolvendo habilidades, a gente vai criando repertório, a gente vai tendo novas ideias, inclusive, que facilitam o caminho, que sabe? Dá um jeito de não ficar tão complexo assim, ainda que a vida sempre vai trazer alguma complexidade em si. O que eu acho também é que muitas vezes o nosso perfeccionismo ele acaba paralisando a gente e deixando tão mais complexa a situação do que ela realmente precisa ser. E eu me questiono muito sobre isso, se eu não tô, por vezes, mascarando e chamando de excelência o que na verdade é um perfeccionismo por trás. E eu costumo não ser uma pessoa perfeccionista, mesmo. Eu tenho o perfeccionismo, acho que bem controlado na minha vida. E aqui, inclusive, no canal, ou no Spotify, se você estiver me escutando, já tem conteúdo, parte 1 e parte 2, falando sobre o que é o perfeccionismo e como que você trata o perfeccionismo na sua vida. Mas, resumidamente, o perfeccionismo está atrelado ao que você coloca que você é, a sua identidade, sabe? O seu senso de valor em cima das coisas que você faz ou gostaria de fazer e não consegue fazer. Eu acho que às vezes a gente acaba trazendo mais complexidade para situações, para a vida, do que ela precisa ter, sabe? Ela já é complexa o suficiente. Então, essa tentativa aqui dessa conversa que a gente tá tendo, e meio sem um rumo, assim, tão delimitado, mas espero que no fim a gente consiga chegar em um lugar, essa tentativa de simplesmente fazer o que eu preciso fazer, mas ao mesmo tempo com as condições que eu tenho hoje, com o humor que eu tenho hoje. Eu sou muito do time de você faz o que você precisa fazer e é isso. Faça acontecer, porque a gente não pode ser movido pelo como a gente tá se sentindo, sabe? De um dia pro outro. A gente não pode ser domado pelas nossas emoções. Isso faz parte da gente regular as nossas emoções e agir de acordo com os nossos valores, com aquilo que é importante pra gente, com a vida que a gente quer construir. Os meus conteúdos, eles são inteiramente sobre isso. Mas ainda assim, eu entendo que a gente precisa conseguir escutar o nosso corpo e a gente precisa conseguir entender, decifrar em que momento de vida a gente tá e, sabe, é uma linha tênue entre se estende graça, sabe, se acolhe, vamos, sabe, talvez diminuir um pouco o ritmo e ao mesmo tempo acelera aí, você tem que fazer isso e pronto, acabou. Foco no longo prazo, sabe? Tem até uma menina que eu gosto de acompanhar, acho que o nome dela é Tamara, se eu não me engano, Tamara. E ela é médica, enfim, ela fala sobre conteúdos de medicina, de estudo, né, de essa parte mais de vida saudável também. E ela tem uma frase, que eu não vou saber falar exatamente, mas é basicamente tipo, faça e faça sem reclamar. E eu gosto bastante disso, eu acho que eu sou bem adepta a esse modo de pensar, sabe? Pode vir reclamar, falar que é positividade tóxica, whatever, mas eu acho que é uma forma da gente não deixar as coisas mais pesadas do que elas já são. Então acho que a gente fica nessa linha tênue, sabe? De faz o que tem que fazer e faz sem reclamar, e ao mesmo tempo, se você continuar acelerando nesse nível, você vai dar com a cara na parede. Como psicóloga, eu não tenho como ignorar esse outro lado. Eu lido com transtornos mentais, com dificuldades emocionais, eu lido com pessoas tendo burnout, eu lido com dores e sofrimento constantemente dos meus clientes e né, enfim, estou constantemente estudando sobre isso, então eu sei o quanto é real. E eu entendo também que pra você ser produtivo, você tem que descansar, você tem que se cuidar, você tem que, sabe assim, tá bem com você mesmo, pra você conseguir alcançar a máxima performance, pra você conseguir otimizar o seu tempo também. Dito tudo isso que eu tô falando, eu tô bem cansada, bem cansada. E assim, não tem problema nenhum em falar sobre isso, até porque não é ruim estar cansado, não é errado estar cansado. Acho que muito pelo contrário, estar cansado mostra que, pelo menos pra mim, né, dado essa circunstância, mostra que eu tô fazendo coisa pra caramba. E essas coisas pra caramba, elas são coisas que me aproximam da pessoa que eu quero ser, sabe? Da vida que eu quero construir, de verdade. Mas isso não exclui o fato de eu estar cansada pra caramba. E um aprendizado
que eu acho que é desse processo também, é quando você tá cansado, descansa, não desiste, sabe? Então talvez eu queira trazer um pouco disso. Se você tá cansado pra caramba e você ainda assim tem coisas pra entregar, tem que continuar indo, tenta descansar um pouquinho que seja. Talvez não seja o que você realmente precisa, mas tenta descansar um pouquinho que seja, sabe? Ou até mesmo, será que você não consegue mesmo dar uma pausa nesse momento? Talvez seja o que você realmente precisa, mas a gente precisa de verdade aprender a descansar, pausar quando necessário e não a desistir. Muita gente quer hoje resultados acima da média, mas pouquíssimas pessoas estão dispostas a entregar acima da média, a se doar acima da média. E, gente, eu sou gestora numa empresa, eu entrevisto dezenas de pessoas, eu, enfim, lidero pessoas, um time grande. Então, assim, uma coisa que eu fico cada vez mais espantada é que as pessoas, elas querem muito, mas elas estão dispostas a muito pouco. E isso é muito triste, muito triste mesmo. Eu queria que talvez você saísse dessa reflexão aqui, desse papo aqui que a gente tá tendo, refletindo se você tá nesse grupo de pessoas querendo muito e disposta a muito pouco. Porque se for, repensa se você quer tanto assim. E não tem problema você não querer, tá bom? Eu só acho que você tem que ser honesto consigo mesmo e até com os outros, porque acho que isso evita muita fadiga, evita muito estresse, sabe? Muito desgaste. Então eu acho que reflete sobre isso. E tá tudo certo, ninguém precisa ter muitas ambições, ninguém precisa querer ser isso, XPTO, fazer 6 dígitos em 7, ou sei lá, sabe, viver de redes sociais, nem nada disso. Cada um sabe o que é importante pra si mesmo, cada um sabe o que é um valor pra si. Ou se não sabe, deveria buscar, deveria aprender e entender pra não ficar copiando o que é sucesso pros outros, sabe? Eu só acho que a gente tem que começar a ser mais honesto com a gente nesse processo, porque isso evita muita fadiga. Porque se você não tá disposto ao processo, então para de se enganar que esses são objetivos seus. Para de achar que você realmente quer aquilo. Te livra desse peso, sabe? Eu fiz até um Reels um tempo atrás sobre isso. A frase não é minha, mas era basicamente esse conceito que eu tô trazendo, sabe? Quando a gente se engana achando que a gente quer alguma coisa, a gente fica tenso no processo e não tendo os resultados, e não, sabe? E fica muito penoso. É melhor e mais produtivo você falar, cara, eu não quero isso de verdade, eu quero talvez outro objetivo, eu quero um objetivo menor, e você realinha suas prioridades para aquilo e ok. Mas eu tenho bastante sonhos, eu acho que eu me considero uma pessoa bem ambiciosa, e assim, a minha ambição, ela é, na verdade, muito simples. Óbvio, eu quero conforto, eu quero ter uma vida boa, mas ela tá muito atrelada a sentir que eu tô sendo útil para a sociedade, porque eu entendo de verdade, assim, pode ser muito clichê ou não sei o que você quer chamar, mas eu entendo que a minha vida, ela não é só pra mim, sabe? Que eu tô aqui nessa terra, nesse mundo, que não é simplesmente pra existir, é pra fazer alguma coisa. Então eu preciso sentir que eu tô contribuindo com algo, que eu tô crescendo, que eu tô me desenvolvendo, que outras pessoas estão se beneficiando disso. Então é isso que me faz continuar indo. E eu volto pro ponto de que eu tô cansada pra caramba. Então assim, gente, só pra falar que os pratos, eles vão cair. Eles vão cair. E tá tudo bem. Saiba quais pratos você vai deixar cair, por quanto tempo. Por quanto tempo você está disposta a deixar ele cair. Pode ser, em algum momento, o meu casamento. Então, talvez vão ter... Semana passada, eu quase não tive tempo de qualidade com meu marido. Eu quase não... A gente não ficou junto porque eu tô fazendo mestrado, ele tá fazendo mestrado, a gente tá fazendo 1001 coisas também. E a gente focou muito nisso.
Tanto eu nas minhas entregas quanto ele nas entregas dele. Só que a gente combina, sabe? A gente, olha, essas próximas 2 semanas talvez vai ser mais difícil, os nossos finais de semana vão estar comprometidos, mas depois a gente vai compensar, depois a gente vai ter um tempo nosso, depois a gente vai conseguir voltar a ser intencional na nossa rotina juntos, sabe? E seja intencional mesmo com aquilo que é importante pra você, com as pessoas que são importantes pra você. Seja intencional, se precisar, coloca no seu planner, coloca na sua agenda pra você ligar pro fulano, pra você ter tempo com o ciclano, pra você, enfim, lembrar de desejar feliz aniversário para aquela pessoa. Seja intencional, porque se a gente não for intencional, a gente é engolido pela nossa rotina, a gente é engolido pelo dia a dia. E eu posso falar bem, morando em São Paulo, cara, são 1001 coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu tenho certeza que na sua vida também é assim, por mais nem se você não for daqui. Então, seja intencional, porque senão a vida vai acontecendo e você não tá se conectando com quem é importante pra você, com aquilo que é importante pra você. Então, horas o pratinho casamento vai cair, horas o pratinho aluno exemplar de mestrado vai cair e, trust me, tem caído, mas esse final de semana eu recuperei esse pratinho. Horas o super qualidade de vida e lifestyle saudável vai cair. Horas, sabe? Entenda, não é estar com as coisas equilibradas, dar um pico de energia nisso e depois você consegue descansar com mais calma. Dá um pico nisso, depois você consegue descansar com mais calma. Então, é esperado, eu não tô nem conseguindo fazer minha unha mais, porque ou eu foco aqui, ou eu foco aqui. Mas o fato é esperado você chegar no fim da semana cansada. Não tem problema disso, tá? Inclusive, que bom, significa que você fez algo. Descansa. Tem esses picos de trabalho e depois se remaneja para você conseguir descansar com mais calma. Mas as coisas, elas não são equilibradas, elas não têm que ser equilibradas. Eu não sei quem colocou isso na cabeça da gente, que eu acho que traz mais pressão do que um conforto. A vida, ela não é para ser equilibrada. Tem momentos onde eu vou focar mais em uma área, tem momentos que eu vou focar mais em outra. A grande questão, e o que eu falo sobre uma produtividade sem neura, é você primeiro cuidar de você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua alimentação, você cuidar do seu sono, você praticar atividade física, porque se você se constrói, se você consegue trabalhar a sua saúde, você vai ter energia e motivação, inclusive, para fazer as outras coisas, as outras áreas na sua vida. Você vai estar bem para você cuidar de outras pessoas, sabe? Você vai estar bem para você produzir. Enfim, ter longevidade, cara. Então, é por isso que eu tenho, nos últimos 2 anos, sido bem intencional mesmo. Talvez últimos 3 anos. Em focar mesmo na minha alimentação, em atividade física, porque eu entendo que se eu não consigo consolidar isso, tudo desanda. Mas, por exemplo, essa semana eu não consegui treinar a quantidade de treinos que eu normalmente treino, que eu gosto de treinar, que eu preciso treinar pra mim mesma. Enfim, não consegui e tá tudo certo. Eu poderia agora, depois que eu terminar esse vídeo, ir pra esteira e só falar e fiz. Poderia, mas eu simplesmente não quero. Dessa vez eu não quero. E eu acho que pra mim é importante, conhecendo o meu perfil, saber me respeitar mesmo. Saber, não, dessa vez eu vou tirar o pé do acelerador, sabe? Eu vou frear um pouquinho. E tudo bem, porque amanhã eu começo uma nova semana e amanhã eu consigo me dedicar a isso e voltar, né, pro meu normal. Então, esse vídeo é um pouquinho sobre isso. Eu espero que tenha feito sentido pra você. Eu espero que tenha te ajudado em algo, em saber que você não vai dar conta de tudo o tempo todo. Você conseguir ser intencional na sua rotina com as pessoas que são importantes pra você. Você conseguir remanejar suas prioridades quando necessário. Então, uma coisa que me ajuda, que eu gosto bastante, é de ir escrevendo num bloquinho, tipo, as coisas que estão pendentes. E quando eu fiz isso na semana passada, aliás, eu tava bem ansiosa. E aí, quando eu fiz isso, a minha ansiedade continuou, porque eu vi que tinha muita coisa, que não ia dar tempo de encaixar tudo no final de semana. E aí eu fui simplesmente, olha, isso aqui esquece, não vai dar, isso aqui eu dou pra uma outra pessoa, isso aqui eu consigo jogar mais pra frente. Fui remanejando, repriorizando, sabe? Então faz isso. Tem um vídeo aqui, inclusive, sobre prioridades, alguma coisa assim, que eu falo, inclusive, sobre a técnica da matriz de Eisenhower. É bem legal e é bem prático. Então, é um pouco do que eu vou fazendo no dia a dia. Eu percebo como eu tô,
eu entendo, eu me estendo graça e ao mesmo tempo eu, isso aqui eu preciso fazer, então eu vou ter que fazer, mas como que eu posso repriorizar, reorganizar e talvez fazer de uma forma menos perfeccionista, menos o ideal, mas o que é possível nesse momento. E esse vídeo é a materialização de tudo isso. Então eu espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostar de papos assim, mais informais, comenta aqui. Me conta também se tá cansado demais, como que tem sido a sua rotina, como que você lida com o cansaço. Eu quero muito saber, eu vou ficar muito feliz em saber mesmo. Então, vou ficar por aqui, tentar terminar essas unhas. E é isso. Até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais um vídeo. E aí a gente volta pra programação normal. Falou!